Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos matemática básica. Temos uma playlist com esse nome aqui no canal. E pelos próximos 4 meses é a ela que eu vou me dedicar. Isso significa que vou gravar de 1 a até 2 vídeos por dia do assunto. E a ideia é a seguinte: os primeiros vídeos são bem introdutórios. Começam ali com adição e subtração. Conforme eu for gravando, as aulas serão sequenciais. Você começa ali pela aula 1, aula 2, aula 3 e por aí vai. A playlist passa por questões do Enem, questões do Profimate, que é a prova que os professores de matemática fazem para entrar no mestrado profissionalizante. Questões de dificuldade alta, IME, ITA, e lá no final do projeto, daqui a uns 4 meses, eu quero trazer as questões mais difíceis. Aí eu estou falando de questões das provas de vestibulares de engenharia do Peru dos anos 1980, questões romenas do início dos anos 2000 e as atuais questões indianas. Então você nota que a ideia é fornecer um conteúdo muito completo, no qual você pode começar a assistir tendo um pequeno conhecimento de matemática e lá no final é para chegar às questões mais complicadas. Bom, nesse processo eu estou vendo vários livros e eu vou apresentar aqui para vocês alguns dos que eu acho mais interessantes. E eles são de diversas categorias. Para quem está começando matemática, eu recomendo as coleções dos professores Giovanni Júnior e Álvaro Andrini. As primeiras edições desses livros eram muito ruins, mas conforme passaram os anos, os autores aprenderam a escrever, de tal maneira que hoje eu, inclusive, indico. Isso aqui é para quem está dando os primeiros passos na matemática. São livros de ensino fundamental, com questões do nível de médio para baixo, em grande maioria. Eu considero que o autor Bigode foi um dos pioneiros a entender que os livros de matemática de ensino fundamental que eram fornecidos aqui no Brasil eram horríveis. Então ele foi uma pessoa a tentar escrever um livro diferente e foi bem sucedido. Ele tem umas ideias boas. Então aqui, um bom livro de ensino fundamental. O livro do professor Dante é aquele que tem os exercícios mais interessantes. Ele trabalha com uma dificuldade de médio para cima e a sua obra tem muitos exercícios. Então, se você é professor de matemática, de ensino fundamental, o que eu recomendo é que os seus alunos sejam capazes de trabalhar com o livro do professor Dante, porque está numa qualidade de exercícios acima dos demais. Então aqui, coleções de ensino fundamental, esses livros são extremamente caros. O mercado brasileiro para livros didáticos pega muito pesado no bolso dos pais dos alunos. Como um extra, eu indico que você olhe o site da OBMEP. Em particular, a parte de provas e provas resolvidas. Aqui nós temos questões muito inteligentes. Os professores deveriam colocar questões da OBMEP em sala de aula. Sempre muito bem elaboradas,
várias delas são desafiadoras e existem desafios dos mais diferentes níveis. E sempre são questões diferentes. Então, olhar o site da OBMEP sempre é uma boa dica de estudos. Vou a uma outra categoria de livros. O livro do professor Laércio tem questões que são bem simples e são bem interessantes para quem quer fazer aquelas provas de admissão nas escolas militares. Então, é um material rico em questões, várias delas são bem simples, então é bom para quem está começando e serve como um material complementar. Digamos que você é uma pessoa que estuda pelo livro do Bigode. Você pode ter o livro do Laércio para complementar os seus estudos. O livro do professor Roberto Ávila tem questões do Colégio Naval, do Enem. Então aqui é um bom banco de questões. Recomendo uma olhada nesse daqui. O professor Elon, o professor Paulo César, Eduardo Wagner, Augusto Morgado, são aqui dos nossos grandes professores de matemática, alguns já falecidos. O livro Temas e Problemas Elementares é aquele que tem o que de fato se precisa saber de certos assuntos. Os autores, além de dominarem muita matemática, sabem dizer assim, olha, dessa matéria, o que é importante é isso e uma boa maneira de ensinar é desse jeito. Se você é professor de matemática e ainda não leu esse livro, você está atrasado nos estudos. A parte de proporção, regra de 3 desse livro é muito rica. A parte de equações de primeiro grau. Então, uma leitura, em certo sentido, obrigatória para professores e que estudantes e alunos em geral também podem aí dar uma olhada. Agora eu vou aumentar a dificuldade. O livro do professor Miller Dias, ele estuda a matemática do ensino fundamental, só que agora trabalhando com as questões que são difíceis ou muito difíceis. Tem vários conteúdos aqui que são avançados. É um livro para complementar os seus estudos. É para quem já domina a matéria e quer agora encarar os desafios. E o livro do professor Rufino, esse aqui, é aquele que traz as questões mais difíceis para quem é estudante aqui no Brasil. Nível preparatório para IME, ITA, professores que querem conhecer a matéria no nível alto para depois nivelar e ensinar para os seus alunos. Quem gosta de matemática e quer encarar um desafiozinho. A parte teórica do livro deixa a desejar, mas a sua grande qualidade é a seleção dos exercícios. Então, certamente, após estudar o livro do Rufino, o seu nível de matemática básica vai subir muito. E agora eu trago duas obras que são essencialmente para professores. O livro Números Reais, Complexos e também Racionais, da professora Sidara, trata sobre a construção dos números. E, inclusive, esse é o título de outro livro, o do professor Jamil Ferreira. Então, aqui são os materiais para ir ao detalhe técnico da matéria. Eu uso esses daqui e simplifico bastante e coloco nas minhas aulas. Então aqui, os livros
e um site que são aqueles que considero os mais interessantes quando se trata do assunto matemática básica. Se você tiver uma sugestão que não tenha aparecido aqui, coloca ali nos comentários, por favor. Em particular, tenho muito interesse em saber se tem livros bons que eu não tenha colocado aqui, porque eu quero estudá-los, pois estou usando isso para fazer as minhas aulas de matemática básica. Lembrando que nós temos o nosso curso de aulas ao vivo que tratam de matemática básica. Informações sobre o meu curso completo de matemática básica, você pode mandar um oi para mim. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. Se você quiser saber tudo sobre matemática básica, tem o nosso curso de aulas ao vivo. E é isso daí.